Bom dia, irmãos, graças e paz. Feliz ano novo a todos. Mais um ano que se inicia, que o Senhor nos permite viver. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Está muito grave? Estão todos lá atrás me ouvindo bem? Então vamos para a nossa lição. Estou somente substituindo o pastor Adriano, tenha misericórdia da minha vida. Ore por mim. A lição número 5. Um tema que particularmente eu gosto bastante, sobre batalha espiritual. Se você não tiver a revista, eu acredito que deve ter alguns exemplares ainda. Serei bem mais prático hoje do que teólogo, mas espero que o Senhor seja glorificado como sempre o meu coração se inclina para isso. Na lição 5, nós estamos estudando sobre batalha espiritual. Isso tem como melhorar um pouquinho? Eu estou achando... Não, é só o som agora. Ok. Na lição número 5, estamos estudando sobre batalha espiritual, sobre os movimentos de batalha espiritual, sobre como se deu no Brasil. O pastor Adriano já vem trazendo para a gente. E hoje nós vamos ver algumas situações, alguns danos que este movimento de batalha espiritual no Brasil ele trouxe para a igreja. Algumas confissões, algumas situações. Na nossa lição, na introdução, a gente já começa a ter uma noção de 3 doutrinas essenciais ao cristianismo, de 3 doutrinas bastante importantes para a nossa fé. Dando continuidade à nossa avaliação dos ensinamentos, página 15, tá? Lição 5 aí na página 15. Dando continuidade à nossa avaliação dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual, veremos outras 3 doutrinas bíblicas importantes que são frontalmente atacadas. A ação do Espírito de conduzir a igreja à verdade, isto é uma doutrina. A doutrina da santificação, esta é a segunda. E a doutrina do reinado de Cristo sobre o seu povo. Com os mecanismos que esse movimento ele estabelece, ele toca diretamente na forma da convicção, na questão de como nós acreditamos e devemos confiar na palavra. O movimento de batalha espiritual ele é tão sério que, dependendo de quem você lê, dependendo de quem são os autores que você lê, você pode ser uma pessoa muito fragilizada. Porque o movimento de batalha espiritual, ele coloca o diabo dentro de uma esfera que não lhe compete. O diabo é o pai da mentira. O diabo, ele, como dizem Pedro, né, ele é como um leão que ruge buscando alguém para tragar e devorar. Paulo vai dizer em Coríntios que não ignora os desígnios de Satanás, né? Que nós temos os príncipes da potestade do ar, como foi lido em Efésios. Se sabe que essa criatura, este ser criado, ele é um ser mau, ele é um ser que somente o Senhor pode repreendê-lo. Mas de antemão, de forma introdutória, nunca pense que o diabo, o Satanás ou os demônios, eles são uma força opositora contra Deus. Desmistifique isso. Não existe nenhuma força no céu, na terra ou embaixo da terra que possa se opor a Deus. Deus reina soberanamente. Não existe forças. E se falando do diabo, o diabo não é uma força contrária a Deus. O diabo, não existe uma briga, isso vem da literatura, não existe uma briga entre Deus e o diabo, 2 forças opostas. Deus não tem resistência.
Deus não há outro além dele, não existe algum ser que possa detê-lo ou criar situações. A briga do diabo é com o homem, principalmente com o homem caído, com o homem sem Deus. Com aquele homem em quem jaz no maligno ali, que vive a sua vida no pecado. Nesta nossa lição, a gente vai ver que o movimento da igreja, da história da igreja, dos grandes avivalistas da Europa ali, de Lutero, de Calvino, dentre outros irmãos, eles nunca se utilizaram desse movimento de batalha espiritual, como termo está amarrado, como está repreendido, como lançar os demônios no abismo. Todos esses movimentos, eles vêm depois do grande avivamento na Europa. Todos esses movimentos, eles vêm como uma tentativa de tentar levar a igreja a uma experiência que sempre, se nós estudarmos Colossenses, como eu estou estudando particularmente, a igreja de Colossenses, ela adorava a anjos, tinha adoração a anjos. E a justificativa da adoração aos anjos, em Colossos, era pelo fato de que o culto a Cristo estava muito frio. Então, a adoração aos anjos era uma tentativa mística de levar a igreja a uma experiência transcendental, de levar a igreja a uma experiência mais forte. É sempre nessa tentativa da insuficiência da palavra ou da insuficiência de Cristo. O Benny Hinn, eu não sei se você já leu o Benny Hinn, é um dos autores de vários livros, e ele é um dos expoentes do movimento de batalha espiritual, da teologia da prosperidade. Mas ele tem um livro, talvez o mais famoso dele tenha sido Bom Dia, Espírito Santo. Eu não sei se você já leu. Eu tentei começar a ler quando eu era jovem. Assim que eu me converti, me deram aquele livro e graças a Deus, que quando eu comecei a ler os 3 primeiros capítulos, eu fechei o livro porque eu disse, nem Jesus viveu isso aqui. Então, se Cristo não consegue viver isso aqui, das experiências das mais místicas, das mais estranhas, como é que eu posso ser guiado por um livro, por um autor, onde o padrão é Cristo? O grande problema do movimento de batalha espiritual é sempre o caminho da subjetividade. É sempre o caminho especulativo. Ele sempre parte de experiências particulares. Ele sempre parte daquilo que você sente. Ele sempre coloca a palavra como insuficiente. A palavra sempre está ali, mas e se? E aí nós trabalhamos no mundo da condicional. E se? E se? E se Deus fizer? E se Deus falar? E se Deus der? E se? Mas o próprio Deus, ele estabeleceu uma regra de fé e prática que são as Escrituras. Se nós começarmos a querer entender Deus fora das Escrituras, nós vamos caminhar no caminho do si. E se? Bem, se Deus quiser fazer, Ele fará porque Ele é soberano. Agora, nós não podemos ter uma fé em cima de uma realidade que nós não temos informações bíblicas. A nossa fé, a regra de fé e prática é a própria palavra. Então, quando o movimento europeu, através desses homens, os quais citei, como Calvino, como Lutero, eles foram enfáticos em pregar a palavra. O movimento da reforma foi um movimento que trazia o povo de volta às Escrituras, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para viver conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo, e a pessoa do Espírito Santo é a pessoa que mais sofre nesse movimento de batalha espiritual.
Porque eles usam a pessoa do Espírito Santo como um ser que eu diria que nem seria da Trindade. Porque eles usam a pessoa do Espírito Santo como uma fonte de poder translocada, exagerada, fora dos padrões bíblicos. Eu observo que sempre, quando se fala do Espírito Santo, dentro desse movimento de batalha espiritual, a pessoa do Espírito Santo ela tem informações equivocadas quanto ao ministério, pessoa e obra do Espírito. O ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo, Jesus falou em João, que ele nos guiaria a toda a verdade. Também disse que o Espírito Santo daria testemunho de quem? De Cristo. Que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o ministério do Espírito Santo, como disse Paulo em Coríntios, é nos transformar à imagem de Cristo. Observe que a singularidade do ministério do Espírito Santo é sempre nos transformar, nos converter, nos levar ao arrependimento e sermos levados a uma realidade, a toda a verdade. Mas o movimento de batalha espiritual, sempre usando a pessoa do Espírito Santo, leva as pessoas a viverem experiências esquisitas. Eu posso falar bem disso, dessa questão de batalha espiritual, porque há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, 22 anos atrás, eu fiz ontem, dia 4 de janeiro, eu fiz ontem aniversário de fé, eu fiz ontem 22 anos de evangelho, graças a Deus. Dia 4 de janeiro de 1998, foi quando eu pude ter uma experiência com o Senhor. Então, eu tive uma infância espírita. Meus pais, mais por indução do meu pai, eu vivi coisas das mais absurdas no que tange esse tipo de experiência. E é por isso que eu tenho propriedade experimental, mas a minha experiência ela não pode jamais estar acima da palavra. A minha experiência ela tem que estar sujeita à palavra. A minha experiência ela não pode jamais sequer estar acima das Escrituras. E eu como não só como ministro da palavra, mas como confissão, eu creio no que eu estou lhes dizendo. A palavra tem a primazia, a palavra é ela que define, a palavra de Deus é ela que dá a orientação e a sustentabilidade da minha vida e da sua vida, e assim deve ser. Então, esse movimento de batalha espiritual, ele é muito sério. Por quê? Porque ele vai tocar no ministério do Espírito. E qual é o ministério do Espírito? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 16:13. Quando vem, porém, o Espírito da verdade, observe que ele já começa, o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito não fala de si mesmo, é o que está sendo informado para nós nesse texto. Ele não falará de si. O livro do Benny Hinn e de outros como Kent Hagen e outros,
sempre trazem ensinamentos deturpados da pessoa do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo é nos levar a toda a verdade e não falará de si. O ministério do Espírito Santo não é exibicionista, não existe uma glória para si, mas o Espírito Santo é quem perscruta, que sonda as profundezas de Deus. O ministério do Espírito Santo é refletir luz sobre Cristo. O ministério do Espírito Santo é trazer luz na palavra, e a palavra, num termo geral, é uma pessoa, não é um conjunto de regras, mas a palavra é Cristo. Então, muitas vezes, se cria situações das mais exageradas. Então, o ministério do Espírito Santo, todo o movimento de avivamento, é o Espírito Santo levando a igreja à verdade, a toda a verdade. Nós não devemos ter medo de falar sobre isso. O Benny Hinn, ele traz uma nota, eu estava até lendo algumas coisas, eu vou só ler algumas frases soltas dele, que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter feito os ensinos que ele fez. Se você já teve a oportunidade de ver alguns vídeos na internet, ele com paletó e fazendo um monte de coisas, ele diz assim, em alguns sites, não precisa abrir, Benny Hinn admite ter ido longe demais com a teologia que ele ensinou. Quero pregar a cruz, diz Benny Hinn ao largar a teologia. Ou seja, depois de ter falado o que ele falou, que ele agora se arrependeu, amém por isso, ele diz agora que foi longe demais, que agora ele quer pregar a cruz. Mas o dano que ele causou é quase que irreparável, meu irmão. E é nesta questão dessa subjetividade, é nessa questão que o movimento de batalha espiritual ele se firma. Quando não há uma firmeza na verdade, quando nós não sabemos quem é o Espírito Santo e o seu ministério. O ministério do Espírito Santo é levar a igreja à verdade. Se existem demônios, e como existe, e existem oposições contra nós, o Espírito Santo vai nos capacitar a vivermos e vencermos todas essas questões, mas pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ser libertos do pecado, ser libertos das hostes espirituais da maldade, é tendo uma consciência de que o Espírito Santo nos levará a toda a verdade. Então, nessa primeira parte, é uma parte mais informativa da história da igreja, que nós fixemos bem que o ministério do Espírito Santo, essa doutrina que o Espírito Santo conduzia a igreja à verdade, é onde ela tem sofrido. Hoje existem vários outros movimentos que vai tentando sempre trazer a ideia de que Cristo é insuficiente, de que se precisa de mais alguma coisa. O movimento hoje dos coaches, que são os gerenciadores de alma, são aqueles que existem muitos termos que talvez os irmãos não estejam familiarizados, e eu tenho acompanhado. Existem congressos chamados Congresso Destino, que é para dar destino a você. Existem movimentos que dizem que vão trazer avivamentos. Movimentos que são congressos que dizem que vai haver ali, que vai acontecer. Eles já fazem um congresso dizendo que vai acontecer. Na minha opinião, da mais simples, teologicamente falando, o maior avivamento na vida de um ser humano é quando esse ser humano tem os seus olhos iluminados quanto à revelação da pessoa de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4 diz assim, que o príncipe deste mundo, e aqui é uma das grandes batalhas espirituais, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse a luz do Evangelho, da glória de Deus. A tentativa demoníaca hoje, a maior tentativa demoníaca hoje é esta, é fazer com que nós não enxerguemos a luz
do Evangelho, que está onde? Na face de Cristo. Porque se nós não tivermos a iluminação e a compreensão de quem é Jesus, a luz do Evangelho, essa glória, nós seremos conduzidos por qualquer sensação, sintoma ou situações que o movimento de batalha espiritual ele tenta nos trazer. Então, que guardemos isto, que o Espírito Santo, ele quer nos guiar a toda a verdade. A segunda parte dessa lição, ela é bem interessante. A página 16. Diabo como fonte de todo mal. É a demonização. Eu já vivi, acho que todos nós aqui, os mais antigos talvez, já tenhamos vivido isso. Essa demonização. Onde eu estava agora na virada do ano com uma pessoa que eu estava com um amigo e... Pode falar. Como é que a gente pega contra o Espírito Santo? Eu vou falar sobre isso. Me faça essa pergunta quando eu chegar no terceiro ponto, para eu não ter que voltar, por favor. Eu vou falar sobre isso. Eu tinha separado essa questão. Eu estava com uma pessoa na virada do ano e eu não gosto de falar de teologia com amigos. Eu não gosto. Quando eu estou conversando com amigos, eu estou conversando. Eu não gosto de falar de teologia, eu fico abusado. Porque eu acho que é um ambiente para a gente, mais refrigerante, ficar rindo. Eu gosto de falar da vida, eu gosto de brincar, soltar piada, eu gosto disso. Porque se eu começar a falar de teologia, eu vou começar a pregar. Aí eu vou ficar chato. Aí eu já tive problemas com isso, então eu prefiro não pregar, porque eu começo a pregar. Então eu crio divisões. E eu tenho me policiado em ficar calado. Então eu não gosto de falar de teologia. Não gosto. Mas esse irmão estava falando de teologia, eu fiquei calado. Eu não refuto, eu aprendi a ficar calado. Mas ele lá, o diabo está dominando o Brasil, o diabo está aí na praia, porque eu fui para a praia aqui de Piedade. Eu fui ver a virada do ano lá com os amigos. E o diabo está aqui, está consagração para... como é que é a rainha do mar aí que eles chamam? Iemanjá. Iemanjá vai estar aí, e tinha gente dando 7 pulinhos nas ondas. Aí eu falei para minha esposa, eu estou de boa aqui. Pode dar 7 pulos, pode ficar possuído, pode jogar o que quiser para o mar. Eu louvo a Deus, irmãos, com muita humildade. Eu vou falar uma coisa para vocês. A libertação que Deus me deu sobre isso, eu não tenho dificuldade nenhuma. Ele pode estar possuído do meu lado. Se o Senhor não me der nenhuma direção, ele vai ficar aí. Agora, me influenciar, como trazer um mal-estar para mim, ou eu ficar arrepiado, ou me sentir mal, porque tem uma influência, eu entendo que quem tem que passar mal é ele. Porque quando trouxeram os demoniários, Jesus chegou, os demoniários falaram assim: vieste nos atormentar antes do princípio? E se quem está em mim é Cristo, que é aquele mesmo Cristo que eles viram lá, então quem tem que se ter perturbação não sou eu. Porque este é o movimento de batalhas, porque existe uma presença, Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não podemos ter um momento em que Satanás se apresenta para a gente. Eu não estou falando sobre isso. É muito difícil fazer essa exposição. O que eu estou dizendo é que o movimento de batalha espiritual, ele eleva uma realidade que nem a Bíblia coloca. O que nós não devemos subestimar a Satanás. Os seus desígnios são maus, eu já falei sobre isso. Ele procura alguém para devorar. Ele procura alguém para destruir.
No entanto, se nós somos selados com o Espírito Santo, se nós temos essa verdade dentro de nós, nós não podemos ficar vivendo um casamento com Satanás. Porque é isso que eu vejo nas confissões dos irmãos, dos mais variados. Aí esse irmão estava falando que o diabo, eu acho que ele falou do nome Satanás pelo menos umas 30 vezes, meu irmão. Porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo, porque o diabo. E eu não vejo uma confissão cristocêntrica. Eu preguei há uns 2 domingos atrás, não sei se todos estavam presentes, mas eu falei sobre os atributos de Cristo, sobre a supremacia de Cristo. Em Colossenses 1, versículo 3, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Mediante a remissão, por causa da remissão do sangue do seu Filho. Aí fala assim: Ele é a imagem visível do Deus invisível, Ele é o primogênito da criação, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito entre os mortos. Então, são 9 citações que falam da exaltação de Cristo. O Espírito Santo vai dar testemunho de Cristo. O mais trágico de tudo isto é que nós sabemos, mas não vivemos. Eu sei que o Espírito Santo dá testemunho de Cristo, mas na prática, a gente ainda faz e vive como se estivesse dentro dessa confissão. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos uma natureza. Como vai dizer aqui, ó. O ensino que todos os males que afligem o mundo e a igreja vem do diabo e dos demônios, e que, portanto, a solução é sempre confrontar e expelir essas entidades malignas, é o pressuposto mais básico desse movimento. Ou seja, o diabo é o que faz tudo. O mal no mundo, porém, existe sob 2 formas: moral e circunstancial. No primeiro caso, temos o pecado em todas as suas modalidades. No segundo, a miséria, a dor, o sofrimento, enfim, as circunstâncias que nos causam tristeza. Esses males são resultado da queda, enquanto o mal moral é resultado da ação do homem. Tentado ou não pelo diabo, males circunstanciais podem algumas vezes ser resultado da ação direta dos demônios. Ele está dizendo que o problema do mundo ou do homem é uma questão moral e circunstancial. A questão moral é a questão da queda. Nós adoecemos, o homem adoece por causa do pecado original. O pecado original faz com que esse homem adoeça. Então, nós somos seres caídos por causa do pecado original. E o pecado original nos trouxe consequências terríveis, inclusive a morte, doenças, e também a questão circunstancial, que é as questões da vida, a corrupção, a miséria, as injustiças, elas fazem parte da questão da vida do homem. Porque o que o homem plantar, ele vai colher. Nós não podemos... A tentativa do Ministério de Batalha Espiritual é sempre tirar a consciência de que nós temos a responsabilidade de assumir. Nós precisamos entender que quando nós colocamos culpa em tudo, em que um diabo está em tudo, nós estamos, de certa forma, saindo dessa doutrina, que seria a doutrina o quê? Da santificação. A doutrina da santificação, nós temos que responder a essa santificação. Nós temos que buscar esta realidade. Porque é mais fácil
ser como o primeiro Adão. Foi a mulher que tu me deste, foi ela a causa do meu pecado, do que você assumir este pecado diante do Senhor. Eu fiz 2 viagens missionárias para fora do Brasil, e as 2 para o Paraguai, 2014 e 2015. Olha, irmãos, eu vi coisas que, se eu contar, você vai me chamar de mentiroso. E eu não falo sobre isso, primeiro, com respeito ao país, porque é uma questão ética, eu criei um sentimento e devo estar voltando agora no mês que vem para o Paraguai, se o Senhor me permitir. Mas eu pude ver coisas das mais esquisitas, das mais loucas, de forma real, mas também vi coisas que eram criação da mente daqueles que estavam comigo. Tinha uma pessoa que estava comigo que ela chegava para mim assim, todas as vezes que a gente estava na reunião, ela: Flávio, tem um demônio ali, tu está vendo? Eu dizia: minha irmã, não estou vendo não, irmão. Eu não consigo ver não. Aí ela: irmão Flávio, ele está atrás daquela árvore ali. Eu olhava para a árvore, irmão, eu insistia em querer ver, sabe? Eu dizia: irmã, eu não estou vendo não, eu me sentia carnal. Eu me sentia um carnal perto dela, porque será que me falta espiritualidade? Será que me falta vida com Deus? Porque essa irmã... Aí teve uma vez que essa mesma irmã, veja bem como é a pegadinha. Nós dormíamos no chão, né? Num colchão, no chão, em situações muito difíceis, diferente dos missionários hoje que estão indo para Angola, ficando no hotel 5 estrelas, indo de Toyota para os acampamentos, mas não dorme com o pessoal, volta para o hotel. Eu tive que ficar lá porque não tinha recurso, né, irmão? Viajar com recurso é diferente. E eu dormia no chão da cozinha, cabia 3 pessoas, dormia 5. 3 pastores, eu e mais um irmão. E um dia ela chegou e falou assim: Deus está me dando uma visão, que nós estamos dormindo separados, porque os homens, obviamente, dormiam separados das mulheres, né? Lógico. A gente dormia na cozinha e as irmãs dormiam na igreja, assim, no templo. Só que a igreja lá, esqueça isso aqui é um palácio, viu, irmãos? A igreja lá é uma parede de fundo e 2 laterais, e mais nada. E aberta assim, né? Aberta tudo, literalmente tudo. Bichos, muriçoca, o que tivesse. Eu tenho um problema de saúde. Ela chegou: olha, Deus está falando que nós estamos separados, então nós somos unidos. Aí é a unidade do corpo e nós temos que dormir juntos. As irmãs estavam dormindo na plataforma, assim, nos colchões, e a gente tinha que dormir tipo assim, aqui embaixo. Eu disse: irmão, eu não vou não. Os caras: rapaz, pelo amor de Deus, vai criar um problema. Mas eu vou não. Essa unidade aí, essa unidade que ela está falando aí, ela não é bíblica não. A unidade aí que ela está falando é a unidade da cruz. Que Deus, de ambos os povos, fez um, foi na cruz. Não é geográfica. Isso não vai me levar lá para fora. Aí teve 3 que foi, um ficou comigo, e disse: não, vou ficar com o irmão Flávio. Ele pegou a onda para ficar comigo e 3 foram dormir lá fora. Aí eu disse: hoje ficou até melhor, viu, irmãos? Porque ficou com mais espaço, né? Aí a gente, para dormir melhor, eu estou lá no outro dia, 6 da manhã, vem os 3. Tudo cheio de mordida, picado de muriçoca. Não dormiram de noite. O cachorro latindo, cigarra. Aí chegaram para mim, disseram assim: rapaz, era para eu ter ficado também. Eu disse: isso aí é uma coisa simples. É uma coisa simples. Não teve nenhum dano de conduta. Mas imagina isso na tua vida diária. Quantas picadas de muriçoca a gente não leva por causa dessas pseudo-revelações? Quantas situações nós não podemos nos deixar ser guiados, não pelo Espírito, porque o Espírito Santo nos guiará toda
de toda a verdade, mas muitas vezes nós podemos ser guiados por pseudo-revelações que vão nos levar para as muriçocas da vida, meu irmão. Eu sou de um tempo que, o pastor Adriano estava falando aqui, eu estava lembrando, eu já tive minha fase de caça-fantasmas, tá? E andei com muitos. Inclusive um que o Senhor levou para o céu ano passado, uma grande perda para mim como amigo. E a gente chegava na casa dos irmãos, ele olhava para um quadro, esse quadro aqui tem um demônio. Irmãos, eu não conseguia enxergar também. Eu olhava para o quadro, eu examinava, eu não entendo de arte, dessa coisa literária, mas eu olhava para o quadro, eu não conseguia enxergar demônio nenhum, irmão. Mas ficava calado porque ali eu era coadjuvante, então eu ficava na minha, eu não ia constranger o meu amigo, nem criar uma situação, mas eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar. E os donos da casa também não queriam se desfazer do quadro. E eu olhava para o dono, olhava para os irmãos, olhava para o quadro, olhava para o dono, olhava para os irmãos, ficava numa situação que nós precisamos entender que nós temos pecado. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Deixa eu ver aqui. Gálatas 5, 16 a 26. Gálatas 5, 16 até o 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Já ouviu falar que existe o espírito de pombagira, que é um espírito de prostituição? Eu fico perguntando, de quem é a responsabilidade de ter a prostituição? É o diabo ou é minha? A prostituição está no diabo ou está em mim? Aqui são as obras da carne. A carne está em mim. Essa tentativa de transferir para o diabo faz com que você vá viver uma briga interminável, porque primeiro que você não vai resolver o seu problema, que é seguir o Espírito Santo à verdade. Então você sempre vai ficar uma vida oscilante pelo caminho. Ao invés de reconhecer que esta prostituição está em você, está em mim, nós vamos ficar atribuindo ao Satanás. Eu não vou tirá-lo, eu vou falar sobre ele nesse aspecto, como é que ele conduz isso aqui, tá? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Olha aí, uma das mais conhecidas. Candomblé, terreiro de Umbanda. Como eu passei por essas questões, é obra da carne, irmãos. Não é uma obra não é uma obra de uma entidade. Não é uma obra de Chico Xavier. O problema não é o Dr. Fritz, uma entidade. O problema não vocês viram agora o João, que eles chamam que é de Deus, aquele João do Satanás? Os absurdos que foram feitos, revelados, estupros, né, assédio sexual. Por quê? Porque ele é um ser caído, como eu e você. E o problema dele é que a obra da carne está dentro dele, assim como está dentro de mim e de você. E não tem Dr. Fritz, meu irmão. Não tem entidade certa que santifica esse homem. Porque somente o Espírito Santo, que nos leva à verdade, a Cristo, é que pode nos santificar. Então, essa tentativa de
fazer uma atribuição. Eu não posso nem falar. Eu tenho uma pessoa que mora perto de mim que ela é esotérica. Aperta a mão dela. Eu estava em São Paulo, minha última viagem para São Paulo ano passado, eu fui numa podóloga. Eu tenho sorte de ter contato com essas coisas e, como eu achei, geralmente em São Paulo eu fui umas 5 vezes ano passado e eu fiquei indo perto do hotel quando a gente ficava, eu e minha esposa, eu fiquei indo nessa moça. E a última que eu fui agora, ela, quando estava terminando o serviço dela, ela entrou em transe. Ela entrou em transe. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu olhei assim para ela, vi ela em transe, permaneci na minha. A única coisa que eu fiz, Senhor, me protege, e fui para a defensiva. Estava no ambiente público, poderia repreender, poderia falar alguma coisa, ia chamar a atenção das pessoas, e preferi ficar na defensiva, esperando ver o que iria acontecer. Depois ela saiu do transe. Paguei a consulta, fui embora para casa e estou aqui. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, porque é mistificar demais. Eu acho que ela entrou em transe porque ela que estava sentindo mal. Não porque eu vou sair dali com uma influência, que vai acontecer alguma coisa comigo, que ela vai transmitir alguma coisa para o meu pé. O máximo que eu podia pegar é um tétano, irmão. Mas a gente viver uma vida assustado, meu irmão, a doutrina da verdade que o Espírito nos leva a Cristo é libertador. Não tem diazepam, Rivotril, mais poderoso de saber que o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Viver sabendo que o maior está dentro de nós, absolutamente, irrefutavelmente. Mergulhar na verdade de que o Espírito Santo nos selou. E as obras da carne são feitiçaria, prostituição, e você observa que o movimento de batalha espiritual sempre pega estas obras da carne e coloca para algum demônio. Coloca para algum demônio. Algum demônio é detentor de uma dessas obras. Eu não tenho problema, meu irmão, com isso. Sou muito bem resolvido e poderia, se não fosse a graça de Deus, ser um defensor ferrenho, escrevendo livro, ganhando dinheiro, defendendo essa desgraça. Porque eu passei por isso. Eu fui levado no ano de 1997. Eu tinha 18 anos. Eu fui levado a um centro espírita, que eu não vou falar o nome, muito conhecido. Em Brasília deve ser a sede, acho que o pessoal lá deve conhecer. É um tal de Vale do Escurecer. E lá eu acho que lá é a sede, né? Em Brasília. Vale do Amanhecer, não é a sede em Brasília lá? Aquela desgraça. Irmãos, quando eu cheguei lá, meu pai... É porque eu tinha, segundo os médicos, eu tinha surtado. Né? De uma hora para outra, o disjuntor desligou e eu perdi toda a minha capacidade de raciocínio. Segundo os médicos, eu surtei. Eu sempre falo para minha esposa que ela toca no milagre, porque é um milagre de Deus eu estar aqui são, mentalmente raciocinando, pensando, porque isso não acontecia comigo, tá? E aí eu saí do ar, mas nunca perdi a consciência, tá? E aí eu fui nesse Vale do Amanhecer. Aí um monte de misticismo, mas um deles é sentar ao lado do Preto Velho. E eu sentei ao lado do Preto Velho. E aí, o Preto Velho estava aqui à minha esquerda, né? Aqui à direita, à esquerda, e ainda ficava um cara possuído aqui atrás e um possuído aqui. Quando eu estava lá sentado, vendo as pessoas se sentarem naquelas mesas que tinham, umas 5 mesas, quem sentava na cadeira ficava possesso. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer o que ali? Eu vou cair também nessa bexiga. Eu vou sentar aí, vai dar a murrinha, porque eu já fui em pânico, porque sentava, pá, ficava os 3, né?
Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho antes. 2 meses antes, eu estava na casa do meu primo, já sentindo os efeitos daquilo que eu estava vivendo, que eu nem sei diagnosticar esse ano. Se Deus permitir, eu vou escrever um livro sobre isso, com a graça de Deus, e aí eu vou dar bem mais detalhes. Eu fui na casa de uma irmã, meu primo viu minha situação e me levou na casa de uma irmã. E a irmã orou por mim. Eu não conhecia o Evangelho, não tinha contato com a igreja evangélica, mas eu já lia a Bíblia católica. Eu já tinha uma experiência de ler a Bíblia, eu já decorava versículos e passagens bíblicas. E quando eu cheguei lá, ela disse: olha, Deus tem um plano na tua vida. Tu vai ser um pregador do Evangelho. Deus separou você para a obra. Eu só tinha 18, 19 anos, irmãos. Eu não sabia o que era ser pregador, ministro. Eu não tinha zero de noção do que é. Pelo que eu me recordo, eu fui o único, quando eu sentei naquela cadeira, que não ficou possesso. Tenho consciência de tudo. E ele disse lá, o preto lá, disse para mim que eu era médium, que eu precisava desenvolver minha mediunidade, que quando eu fizesse esse processo, eu iria ficar bom. Saindo dali, eu fui direcionado para uma sala que tinha muitos jovens, também possessos por entidades, por demônios. Vamos falar os termos certos, por demônios. E ali eu bebi água, ingeri sal e fiz um pacto com eles. Meu irmão, se a minha vida estava ruim, imagina depois dessa confissão indutível. Eu fui induzido, eu não fui ali porque eu queria, mas eu não tinha conhecimento da palavra. Então eu já não dormia, eu ouvia vozes, eu tinha sentimento suicida, eu tinha marcas no meu corpo, era uma loucura, eu transpirava muito. Eu cheguei a pesar 57 quilos. Se você tem umas fotos minhas que se você ver, você é outra pessoa. Então, eu sei bem como funciona esse mecanismo atormentador de você ser perturbado. Eu sei o que é conviver. Eu vivi um momento da minha vida em que eu olhava para uma pessoa e eu desejava a mente dela, porque a minha eu não aguentava, irmão. Era como se alguém tivesse colocado um filme na minha cabeça, desse um play lá, e aquele filme 24 horas assim, ó, ininterrupto. Eu me acordei várias vezes de madrugada, eu me segurava no colchão, porque eu só olhava para a janela que tinha no meu quarto, e a vontade era de me jogar. Eu tinha medo que uma força me vencesse, eu me jogasse daquela coisa. Eu me segurava no colchão, irmãos. Então eu conheço sobre o que eu estou falando. Não consegue deixar de pensar, porque a sua mente está debaixo de um sistema acelerado, demoníaco, que você não consegue sair daquilo ali. Não consegue. Não adianta orar, fazer... não sai, meu irmão. Eu sei o que é isso de forma experimental. Então, o que é que eu tive que fazer? Quando eu já estava definhando quase a morte, Deus leva um servo dele na minha casa e me chama para um culto evangélico, em 98, 4 de janeiro de 1998. E naquele dia ali eu entreguei minha vida para o Senhor e começou um processo de libertação que durou quase 16 anos da minha vida, sem resquício algum. 16 anos não são 16 dias não, viu, irmãos? Então, eu sei do que eu estou falando, tanto do aspecto experimental como do aspecto da vida em Cristo. Porque ao contrário de Benny Hinn, que fez o que fez e agora quer voltar para a cruz, eu já comecei pregando a cruz e espero não ir para o outro lado, né? Continuar servindo ao Senhor. Então, mas isso tudo é o quê? É a obra da carne, irmão. Essa questão de transferir, tem outra aqui, ó. Feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice. Não, porque fulano está com espírito de alcoolismo, de alcoólatra. Isso não existe, mas é a carne. Bebe por causa da carne. Come demais, glutão. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais
eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha só a seriedade disso. As pessoas que vivem debaixo dessa realidade, elas podem perder o reino. Então, se a pessoa pode perder o reino, de quem é a responsabilidade? Da própria pessoa. Porque senão ela poderia, mas foi o diabo, foi feito Adão, foi a mulher que tu me deste. Não, Senhor, foi o espírito da pombagira, foi o espírito de tranca-rua, que são os nomes que se fala, nomes folclóricos que se dá a essas entidades, que são demônios. E você transferia para eles. Então, viver essa vida, ao invés de você ser como um publicano que diz, Senhor, miserável homem que sou, né, eu provei um sacrifício para mim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Esta é a mensagem do Evangelho, é que nós reconheçamos a nossa fragilidade e busquemos em Deus a nossa vida, a nossa santificação, a nossa separação para Deus. Então, atribuímos o movimento de batalha espiritual, ele anula esse texto de Gálatas e coloca tudo para o diabo. Diabo, 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 diabo. Eu vou deixar para o final para fazer umas considerações a respeito a Satanás. Vamos adiantar um pouquinho, que agora essa parte aqui vai ser mais... Eu acho que é a parte mais interessante para mim, né? Possessão de crentes. Pode ou não pode um crente ficar possuído? Pode ou não? Sim? Será? Mas quem vai abrir brecha é o genuíno ou o crente mal assombrado? É o genuíno ou o crente meia boca? Só um espírito pode habitar na criatura. Então, é um assunto polêmico, tá? Existem os defensores de sim e de não. Eu também sou do não. Temos base bíblica para fazer a afirmação. Não é uma confissão positiva que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma confissão de fé bíblica. Está na palavra, nós vamos ver os textos. Eu, particularmente, experimentei isso. Não de ser possuído. Mas, quando eu me converti, e Deus, ele começou a trabalhar na minha vida de forma maravilhosa. E, às vezes, eu ia para o culto, e Deus usava de forma extraordinária a vida do pastor para a minha vida. E ali, né, meu pecado era denunciado, meu estado como eu estava... vinha à luz no meu coração. E aí, quando terminava, hoje não existe tanto isso, mas ali início dos anos 2000, sempre os pastores te convocavam, vem aqui à frente, nós vamos estar orando, intercedendo. Mas eu não participei de nenhuma igreja neopentecostal, não. Eu fui de um movimento de igreja comunidade, bem diferente. Onde tinha uma ortodoxia, um movimento da adoração, algo muito genuíno. E vinha na minha mente assim, ó, se você for lá na frente, você vai cair possuído lá. Eu vou te pegar lá na frente. E aí, irmão? Eu levantava ou ficava sentado? Porque eu vivi isso por várias, e não foi uma vez, duas vezes, infindáveis. Isso eu vou, rapaz. Na frente dos teus amigos aqui, tu vai cair no chão. E aí? Da igreja toda cheia. E eu pude, pela graça de Deus, nunca ser induzido por essa mentira. E fui lá todas as vezes que o Senhor me concedeu e me permitiu, e nunca tive nenhum tipo desse tipo de experiência. Porque um crente genuíno, como a gente vai enxergar aqui, vamos ler em Efésios 1, do 21 ao 22. Acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja. João 14,
João 14, versículo 30. Esqueci não, viu, minha irmã? Vou falar a respeito, viu? Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. 1 João 5, 13 e 19. Vamos ficar nesse texto. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, e a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se perdemos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto o que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por isso digo que não rogue. E, deixa eu ver, será que eu estou lendo certo? Isso mesmo. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, essa ideia do crente ficar possesso, crente genuinamente, não. A Bíblia não nos dá essa possibilidade. Essa possibilidade, eu vou usar uma palavra aqui, eu estou falando do crente genuíno, do nascido de Deus, daquele a quem o Senhor selou com o Espírito Santo, daquele a quem ele guarda a lei, a palavra, daquele que vive em comunhão com a igreja. Eu vou usar uma palavra impossível. Impossível. Nós, às vezes, somos muito audaciosos em fazer algumas afirmações, mas quando são afirmações de fé, a gente é tímido, né? Por que impossível? Porque nós temos garantias da palavra de Deus, que o maligno não toca. Essa questão da possessão dos crentes, o movimento de batalha espiritual, ele fala da questão da demonização. Ele, em alguns movimentos, até diz que você pode não ficar possesso, mas você pode ter o diabo tocando em algumas áreas da sua vida, como maldição hereditária, como, de repente, quem foi seu avô e você vai ter, e várias explicações que eles tentam trazer a respeito disto. Então, nós não temos essa possibilidade, graças a Deus, de que o diabo possua um crente genuíno. Agora, se você frequenta a igreja de vez em quando e acha que é crente, e não tem comunhão com o Senhor, olha, irmãos, se o ímpio que vive no pecado, nem todos os ímpios têm esse tipo de experiência, imagina um crente genuinamente. Não é todo ímpio que, mesmo estando sem Deus, que o diabo entra nele a hora que quer. Não é assim. Tem que haver as obras da carne ali estarem estabelecidas e para que ele possa fazer. É claro que, se ele quiser, dentro da vontade, né, fala o diabo, quiser, dentro da vontade dele, atacar alguém que não esteja com Cristo, que não esteja em Cristo, possivelmente isso possa acontecer. Mas um crente genuíno ser levado a isto, não. A irmã fez uma pergunta ali, e eu sofri muito com isso, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É um texto de Mateus 12. Minha irmã, meus irmãos, eu sofri muito também com isso. Eu não achava que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Primeiro que eu sofri muito com isso, mas muito. Até falar o nome Espírito, a palavra Espírito Santo, Espírito, eu ficava me tremendo, irmão. Eu
vinha na minha cabeça muitos palavrões contra a pessoa do Espírito Santo, muitos palavrões. E na minha cabeça se resumia, na época, pecar contra o Espírito Santo era emitir uma palavra. Era uma palavra de baixo calão, de um palavrão, alguma coisa assim, que pudesse ofendê-lo, né? O texto que nós temos de Mateus, ele fala de que as autoridades estavam chamando Jesus de endemoniado, que ele tinha demônio, que ele expulsava demônio por Beelzebu. Alguns comentaristas defendem que atribuir a obra do Espírito Santo a demônios é um pecado, é uma blasfêmia, né? E não deixa de ser uma blasfêmia, e esse pecado não tem perdão. Eu, particularmente, eu penso diferente por ter vivido essa experiência. Eu penso diferente e ainda vejo que pessoas sofrem com isso. Existem muitas pessoas que sofrem com isso, que eu tive uma experiência no meu quarto, e aí essa experiência eu posso contar porque ela é bíblica. Eu estava orando e chorando diante de Deus e dizia assim: Deus, eu não blasfemei, Senhor. Eu não vou falar esse palavrão contra o Teu Espírito, Senhor. Deus, eu não tenho condições de falar esses palavrões contra o Teu Espírito. Me ajuda, Senhor. E eu ali, angustiado, meu irmão. Eu urrava. Eu chorava. Pode falar, minha irmã. Não tem a consciência, né? Ela não tem a consciência, então ela já faz automaticamente por causa do estado dela. Ela já tem a natureza, então ela não vai fazer isso de forma consciente. Então, naquele momento da minha... tinha 19 anos, então foi tudo muito misturado com isso. Eu estava orando no meu quarto e eu estava chorando muito. Eu estava desesperado, porque eu tinha a certeza que eu tinha feito esse pecado. E eu vou contar duas experiências a respeito disso. E não vou entrar na questão teológica, porque não é o tema da nossa lição. Vai ficar para um outro momento. Então, dentro dessa questão do conflito de batalha espiritual, que eu tinha certeza que eu tinha cometido esse pecado, e eu sabia que eu ia para o inferno, primeiro que já te condena de cara e você acha que você consegue se salvar, né? E quando você entende que a salvação é no mérito da pessoa de Cristo, já é libertador para você. Não é no teu mérito. O processo da salvação, todo o mérito da salvação é em Cristo. É Ele que tem todo o mérito na nossa salvação. Mas eu estava orando e naquele desespero de oração, de choro, de angústia, depois de eu ter falado repetido várias vezes que eu não tinha cometido esse pecado, uma voz no meu subconsciente, outra coisa, eu nunca escutei nenhuma voz audível, nem de Deus, como muitos falam, nem de Satanás, como muitos falam aí que escutou. Eu nunca escutei, e olha que eu tive níveis dos mais terríveis. Eu nunca escutei audivelmente nada, só por consciência. E na minha consciência, quando eu estava orando, e eu dizia assim na oração: Senhor, Flávio, eu não cometi esse pecado, Senhor, eu não quero cometer esse pecado. E eu, Flávio, Senhor, eu não tenho coragem. A pergunta, aí veio assim uma voz, depois que eu me silenciei, me veio uma voz no meu subconsciente, dizia assim: quem é Flávio? Eu não conheço Flávio. Flávio morreu. Foi te dado um novo nome. Você é nova criatura. Acho que você também não tem entendido, né? O Espírito Santo nos guia aonde? A toda? Toda? O que é que o Espírito Santo estava falando para mim? Foi te dado um novo nome. Você nasceu de novo. O diabo estava acusando um defunto. Não existia mais o Flávio. O Flávio, que tentava se justificar, morreu juntamente com Cristo e ressuscitará juntamente com ele na morte pelo batismo.
Foi te dado um novo nome. Flávio não é mais Flávio. Flávio é Flávio para a gente aqui, mas Flávio não é mais Flávio. Meu irmão, isso é doutrina. Isso é doutrina bíblica pura, vindo do céu para me libertar naquele momento. É esta verdade que me liberta, que te liberta. Se nós não conhecermos a verdade, nós não seremos libertos nem do pecado e nem destas questões. Meu pai, mestre espírita, minha mãe também. Eu fui induzido, conheço a história, participei e digo que para vocês, com toda a propriedade, devemos nos firmar em Cristo. Quando a gente lê Efésios, eu deixei para o final de propósito, quando a gente lê Efésios 6, é o texto mais dramático para esse tipo de tema da Bíblia. Foi até lido hoje, né? Então, quando a gente lê Efésios, existe um equívoco muito grande. Sobre o diabo. Efésios 6, abra sua Bíblia, por favor. Porque a nossa luta, versículo 12, né? Não é contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Ok. Deus fala que nós temos um dia mau, nós temos um inimigo, nossa luta é contra o diabo. Ok. Mas o movimento pentecostal e dos místicos, ele só vai fazer a ênfase em uma coisa, é na figura. Quando ele fala assim, ó, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Não são todos os dias, é um dia específico, tá? Um dia específico. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Ele está falando que nós devemos nos cingir. Eu não vou explicar o que é, eu só vou dizer a ênfase do movimento de batalha espiritual. Cingindo-vos, ou seja, usando o cinto da verdade. A ênfase da batalha espiritual é o cinto, não é a verdade. Se você riscar a palavra cinto e ficar só com a verdade, você vai entender o texto. Cingindo-vos com a verdade. E aí usa a metáfora, né, do cinto, que é o cinto. Então, eu tenho que colocar o cinto. Amigo, isso é uma figura. Cingindo-vos com a verdade. Se você esquecer cinto e firmar na verdade, o Espírito Santo levará a toda... Como é que se vence o diabo? Com a verdade, irmão. É com a verdade. Transforma essas pedras em pães, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Como saber? Como saber? Irmão Flávio, Deus está me dizendo que nós temos que dormir lá fora, porque nós estamos muito separados. Aí eu respondi para ela, mas está escrito que essa não é a unidade, que eu posso ficar aqui deitado, porque ele já me deu essa bexiga para dormir aqui, eu não vou dormir lá fora não. Espera aí, irmãos. A gente é muito fácil ser seduzidos por esse movimento. A couraça da justiça, a couraça, cinto, sapato, escudo, capacete e espada. A ênfase estão nas figuras, e essa ênfase ela é mística. Olha, meu irmão, se você já leu um livro de Rebecca Brown, nem leia, que pelo amor do Senhor, eu já li também. Os irmãos sempre me davam, porque era o que predominava na época. Então, é a couraça da justiça, é a justiça. Nós precisamos da verdade para vencer o diabo. Nós precisamos da justiça. Nós precisamos do evangelho da paz. Não é os sapatos, mas é o evangelho da paz. É o evangelho. E o evangelho dá testemunho de quem? De Cristo. São uma boa nova de quê? Da salvação. Se vence o diabo com a verdade, com a justiça. Justiça, meu irmão, é aquilo que Deus nos fez em Cristo. Sermos justos, uma vida de piedade.
uma vida de santidade, uma vida de testemunho, na palavra, aí vence o diabo. O escudo da fé. Nós vamos poder apagar todos os dardos inflamados. Ninguém, você pensa que você vai ter um escudo na sua mão, é? Quem foi que falou isso? É a fé, meu irmão. É a fé operosa, a fé da palavra, a fé na palavra, a fé na verdade, na justiça. Quando você lê Efésios 6, vá para a ênfase do texto, não nas figuras do texto. Porque quando nós lemos esse texto, nós damos ênfase nas figuras. Capacete da salvação. A salvação. Nós já somos salvos em Cristo, Ele já nos salvou. É saber desse processo de salvação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas para o reino, Filho do seu amor. Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi. A irmã está falando sobre a questão da obediência. Mas como é que nós vamos quebrar o princípio da obediência? Nós não sabemos a verdade. Nós não conhecemos a justiça. Nós não sabemos de quem é um testemunho do Evangelho da Paz. A fé em quê? É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Não tem como, irmãos, não tem como. Por mais que aparente, alguém que conhece esta palavra pelo Espírito, onde os seus olhos foram iluminados, e nós conseguimos ver a Jesus e sermos pessoas frias, é impossível. Porque o aquecer da alma, a alegria no espírito, não está em estereótipos criados pelo movimento de batalha espiritual, mas está numa vida transformada que anda na justiça, que anda na verdade, que prega o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, que consegue ter a fé, que vence as impossibilidades, as questões circunstanciais da vida. Então, a gente precisa ter a consciência que nós somos salvos. Nós já fomos salvos, Ele já nos salvou. Isso deve ser um descanso para a nossa alma. Que um monte de crente perturbado, que não dorme, que no domingo de manhã está salvo, depois domingo de noite pecou, não está salvo, e se falou com a mulher, perdeu a salvação, e pecou contra o irmão, escreveu o nome, apagou o nome. A doutrina da salvação em Cristo Jesus, se nós somos salvos em Cristo, é libertador. É de nos trazer paz e segurança. É de a gente dormir. É de pegar um avião, como eu tinha medo daquela desgraça, e pude vencer medos naturais, irmãos. Medos naturais, coisas da vida, fobias naturais. Que nós somos reféns. Sem precisar fazer campanha, sem precisar ligar para Brenny Hinn, sem precisar ler livro de autoajuda, mas apenas conhecendo a verdade. De que Jesus é muito poderoso. Muito poderoso. E que nenhum demônio, por mais que nos tente e invista contra nós. Meu irmão, o diabo pode fazer tudo contra mim e contra você. Pode mandar uma terça parte dos anjos. Pode tocar na sua saúde, pode tocar nas suas finanças, pode, se Deus permitir. Pode botar uma doença em você, pode, mas sabe que a doença não vem pelo diabo, a doença vem porque nós somos caídos, por causa do pecado original. Primariamente. Agora, tenha certeza de uma coisa, existe uma corda, uma corrente e existe uma coleira. E essa corrente está nas mãos de Deus, delimitando toda a atuação do diabo, na minha e na sua vida. Quem domina o espaço de atuação de Satanás na minha e na sua vida é Deus. O diabo não tem autonomia de si para fazer uma tentativa contra mim, contra você, se o Senhor não lhe permitir. Não era, Sema? A vida de Jó, a irmã sempre está lembrando da vida de Jó, de Deus delimitou
as áreas de atuação do diabo. A última arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o que é que a gente pensa? Irmãos, eu não sei você, mas eu já li Efésios nas figuras. Eu achava que eu tinha uma espada, eu tinha um escudo, que eu tinha um capacete. Isso é louco, irmãos. Não há base bíblica para você achar que você é um soldado romano. Se é que Paulo está falando sobre um soldado romano, as pessoas elas acham que ele está falando sobre isso. Então, nós precisamos da espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A verdade. É nela que nós temos a condição de vivermos a libertação. O problema é que, assim, a palavra não traz não traz a gente precisa, às vezes, por causa do Brasil, ele nasceu na pangelança indígena, do catolicismo português e dos cultos afros, né? Então, o Brasil, ele gosta desse negócio, né? De místico. A gente precisa de barulho. Eu nos últimos anos, eu sinto mais, eu entrei esse ano muito mais aquecido na minha alma, no meu espírito, do que muitos anos da minha vida. Porque isso é descansar no Senhor. Em nenhum momento, só vou frisar isso, em nenhum momento aqui, se você observar, eu desfiz do diabo, diz que ele não pode. Eu estou falando os mecanismos que fazem com que esse ser cresça. A Bíblia nos adverte a não ignorar os seus desígnios. A Bíblia fala que ele é mau, que ele pode atuar, mas que nós precisamos da palavra, da oração, da súplica, para que nós possamos viver e vencer esta situação. Amém? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Espero ter contribuído